Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, meu amado, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Aleluia. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo 5. Aleluia. Temos caminhado na Igreja Assembleia de Deus junto com o pastor Gilmar, com alegria, liderando os casais ali também, o departamento Lar Feliz. Somos ainda meninos conhecendo a palavra do Senhor e temos ministrado a primeira turma agora, o departamento Lar Feliz. Todas as segundas-feiras estamos indo para o terceiro encontro. E tem sido momentos especiais, irmãos. Eu e a Rosângela já tivemos algumas experiências com alguns cursos e ministrando em algumas áreas, mas realmente nos surpreendeu a qualidade do material, o direcionamento ao qual foi dado por Deus, a liderança e a atualização dos temas, a linguagem atual, e o quanto que tem nos transformado, a mim e a Rosângela. Porque às vezes a gente acha que atinge um nível de maturidade com Deus e que a gente não precisa mais aprender. Mas a gente está sempre apto e aberto e com o coração sincero diante da presença do Senhor. E o líder talvez que entende isso é aquele que mais aprende. O quanto que nós aprendemos com os casais, com as famílias, e o quanto que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com você, que muitas vezes tem começado e se dedicado ao Senhor nesse propósito, de servir a esse ministério, que é o ministério da família, ao qual o Senhor nos chamou. Então estamos felizes e alegres nessa nova caminhada com o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 5 e 6 somente, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E nesse versículo aqui eu queria finalizar. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Pode se assentar, meu amado. Se você puder fechar os seus olhos e nesse momento abraçar a sua família, queria orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e cremos, Senhor, que já falaste conosco, mas a Tua palavra, Senhor, ela traz vida. E nesse momento, Senhor, eu te peço que Tu fale conosco, Pai. Aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos aprimorar. Mas, Senhor, não nos deixa sair daqui, Senhor, sem entender essas Tuas verdades que nós precisamos, como família, como casais, como homem, como mulheres, como filhos de um Pai que és Tu, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós damos essa liberdade ao Teu Espírito Santo, que nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, Deus nos presenteou com uma profissão maravilhosa. Eu e a Rosângela temos atuado na área da saúde, em especial na medicina, ao longo de anos. Estamos aí já fazendo 16 anos de formados, 15 anos casados. Deus uniu as nossas histórias na faculdade de medicina. E eu sempre digo assim que a importância de um homem e a mulher que anuncia a palavra do Senhor é tão grande, que o amor da Rosângela pelas pessoas, pelas vidas, era tão grande que ela saía convidando algumas pessoas para ir à igreja. A Rosângela conheceu o Senhor aos 12 anos de idade e aos 12 anos ela aceitou a Cristo Jesus. Porém, no período da faculdade, ela se distanciou do Senhor. Ela se afastou um pouco dos caminhos de Cristo, mas nunca existiu dentro dela um coração evangelístico, e ela sempre foi de falar muito de Jesus. E ainda carrega isso dentro dela, falando hoje às famílias, aos casais, às mulheres, em especial, que Deus coloca diante de nós todos os dias.
Porque nós atuamos em uma área em que as pessoas muitas vezes nos procuram para se sentir melhor. A gente atua numa área da medicina que está muito envolvido com a estética. A Rosângela faz muito botox, muito preenchimento, muito laser. E durante muitos anos eu caminhei ao lado junto a ela, e hoje eu tenho dedicado exclusivamente ao transplante capilar, a colocar alguns cabelinhos nos homens. E é interessante, irmãos, que a gente tem observado hoje que os casais, muitas vezes, os homens e as mulheres, eles nos procuram, muitas vezes para querer preencher algo que jamais a beleza vai conseguir preencher. Engana-se quem pensa que um casamento feliz é completo simplesmente em um homem e uma mulher belíssimos e muito bonitos. Não. Isso faz parte sim de um casamento saudável, isso faz parte sim de um cuidar, de zelar da saúde do próprio corpo, que a gente aprende. É interessante que eu e a Rosângela, a gente foi num culto nessas últimas semanas e eu estava no púlpito. E durante esse culto eu olhava para ela e eu pensava assim, meu Deus, como ela está bonita. Como a minha esposa está bonita. E veio esse sentimento dentro do meu coração. E quando eu cheguei no carro, no final do culto, eu disse assim, Rosângela, como tu estás bonita. Eu estava olhando lá de cima do púlpito. E ela olhou para mim e ela disse assim, eu senti a mesma coisa lá dentro. Eu olhei para ti e eu disse assim, como meu marido está bonito. Como ele está belo. Isso quem faz, irmãos, é o Espírito Santo. Não são as nossas mãos quando os pacientes nos procuram para fazer um procedimento, um botox, não. É aquilo que nós carregamos aqui dentro de nós, a essência daquilo que vivemos em Cristo Jesus. É a aliança realmente vivida dentro de nós que carregamos, em verdade, em sinceridade. E muitos casais chegam diante de nós já destruídos. Muitas pessoas chegam diante de nós para fazer um procedimento dizendo, olha, eu preciso me cuidar um pouco mais porque eu me separei. Na semana passada eu recebi um homem para fazer uma entrevista de um transplante capilar e ele começou a contar sobre a história dele, sobre a vida dele. E eu sempre gosto de perguntar o porquê que eles estão ali, o porquê, qual que é a expectativa dele em realizar isso. E aquele homem me marcou porque ele olhou para mim e disse assim, olha doutor, eu vim aqui te procurar, sabe por quê? Porque eu me separei faz 5 meses. E quando ele falou isso, ele estufou o peito assim, achando que eu traria a ele uma palavra de conforto sobre a separação. E não, é isso mesmo. Você tem que se sentir melhor, você tem que se sentir feliz. É assim que as pessoas têm hoje procurado a felicidade. Então engana-se quem pensa que o dinheiro vai trazer felicidade. Engana-se quem pensa que um corpo escultural vai trazer felicidade. Ser feliz é investir em relacionamentos. É investir em pessoas. A gente sempre diz, né? Nem sei se eu acho, não recordo se está no livro. Engana-se que quando casa-se achou a pessoa certa. Quando a gente casa, a gente, entende que nós precisamos ser a pessoa certa. E essa pessoa certa é o padrão ao qual o Criador estabeleceu, ao qual o Pai estabeleceu. Então, é por isso que nós estamos aqui. É para refletir a imagem e semelhança de Cristo Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Cumprir esse legado ao qual o Senhor nos chamou e caminhar nesse propósito e renunciar toda palavra de divórcio, toda palavra de separação, toda palavra de divisão e não aceitar isso jamais. Jamais. Existe sim solução. Existem sim as ferramentas como foram faladas aqui pelo casal que testemunhou aqui, disse ou não, não é a solução, mas são as ferramentas que recebemos da parte de Cristo Jesus para eu e você colocarmos em prática e darmos continuidade ao projeto ao qual o Senhor estabeleceu comigo e com você. E essas ferramentas, irmãos, elas precisam ser usadas todos os dias. E foi assim, e tem sido assim na minha vida e na vida da minha esposa.
É todos os dias renunciando, é todos os dias aprendendo, é todos os dias entendendo que nós somos frágeis, mas que nós precisamos seguir, e que nós temos uma grande responsabilidade aqui, e o dia que isso morrer dentro de nós, acabou, irmãos. Não tem mais sentido a vida, não tem mais sentido nenhum de estarmos aqui, porque aquilo que nos move é isso, é esse amor, é essa verdade, é a presença de Cristo Jesus aqui dentro da minha casa, da sua casa. E assim temos caminhado. Assim ela me ganhou a Cristo Jesus, a minha esposa. Assim eu comecei a frequentar a igreja. Assim ela batalhou por mim durante 5 anos. Porque eu vinha conhecer Jesus aos 21 anos de idade. As coisas a respeito de Deus e Jesus eram muito superficiais para mim, irmãos. Eu cresci dentro de casa vendo 2 pais, uma mãe e um pai, pessoas respeitadas perante a sociedade, pessoas de caráter. Eu nunca vi o meu pai tratando a minha mãe de uma forma leviana, eu nunca vi o meu pai agredindo a minha mãe, eu nunca vi o meu pai falando de mulheres, eu nunca vi o meu pai sendo um homem agressivo. Não, eu tive grandes exemplos. Mas eu nunca tive um pai sacerdote dentro de casa. Eu nunca tive um pai que falou de Jesus para mim. Nos meus momentos de crise, de ansiedade, de medo, de insegurança, como filho, como jovem, como adolescente, eu nunca vi o meu pai abrindo a Bíblia e falando para mim que existia um Deus que poderia me ajudar, que poderia me auxiliar. O Deus da minha casa sempre foi o Deus da provisão financeira, aonde o meu pai se dedicava, se esforçava, fazia de tudo para trazer para dentro de casa aquilo que ele não recebeu dos pais dele, que tinha sido dinheiro. Meu pai foi órfão de pai já aos 3 para 4 anos de idade. Eu não me lembro de um abraço do meu pai ao longo da minha vida, da minha juventude, da minha infância. Porque ele nunca tinha tido um pai, então ele não podia dar aquilo que ele não havia recebido. E nós recebíamos tudo dentro da provisão financeira, mas faltava Jesus. Faltava o verdadeiro alimento que iria fazer com que eu suportasse as dificuldades que a vida iria me impor. E eu comecei a sentar em mesas, irmãos, mesas de companhias e locais aonde o mundo oferece, e essas mesas eram regadas à prostituição, a álcool, à bebida, e eu cresci vendo isso, e eu cresci sendo alimentado por isso. Hoje, aonde o meu filho vai conosco na igreja, às segundas-feiras ministrar o curso Lá Feliz, às quartas-feiras ministrar ao departamento de casais, nas segundas e quartas-feiras eu ia com os meus pais, em especial com o meu pai, jogar futebol. E quando terminava esse futebol, eu lembro que nós nos reuníamos, todos os homens, e era um belo jantar, e muita comida, e muita fartura, e uma mesa de pessoas dando risadas e gargalhadas e felizes. E terminava ali aquela mesa belíssima daquele jantar. Eu me sentava em uma outra mesa ao lado do meu pai. E era uma mesa de jogo, onde eles jogavam cacheta e jogavam dinheiro. E a bebida sempre estava ao lado, acompanhando. E eu ficava ali até meia-noite, 1h da manhã, para que eu fosse para casa com o meu pai, depois daquele banquete daquela mesa que o mundo me oferecia. E esses banquetes e essas mesas fizeram com que eu adentrasse e começasse a me alimentar dessas mesas. Até os 21 anos de idade. Quando aos 21 anos de idade, chegou o dia em que chegou para você também, em que Cristo Jesus se apresentou através de alguém.
E aí a Rosângela me levou lá em Balneário Camboriú, em uma igreja, e eu nunca havia ido em uma igreja. Eu era um jovem que eu já não chorava mais, já não manifestava mais sentimentos. Mas eu lembro que quando cheguei naquele local lá, anos atrás, não era ainda com retos projetores, não, era na transparência. Eram as letras muitas vezes escritas com uma caneta. Mas eu lembro que eu chorava. Eu refletia naquelas canções que eram cantadas e eu chorava como chorei hoje aqui. Era o início de um processo ao qual o Senhor estava se apresentando ao Geraldo para começar a construir uma grande história com uma família. Não foi fácil, irmãos. Existia muita coisa que estava atrelada a todos esses anos. Toda essa influência geracional, mas que é um legado de iniquidade que permanecia ao longo de gerações e gerações dos meus pais, em que eu precisava ser liberto de tudo isso. Mas quando Deus tem um plano, irmãos, na vida de um casal, de uma família, Ele é especialista em investir em relacionamentos. E a minha mulher orou durante 5 anos por mim, irmãos. Durante 5 anos ela clamou ao Senhor para que eu viesse a me transformar. Durante 5 anos dentro da igreja ela clamou ao Senhor, muitas vezes chorando sozinha e calada, por uma família. E ela dizia, nós já havíamos se formado como médicos, ela chorava sozinha, muitas vezes no chuveiro tomando banho, dizia: Senhor, hoje eu tenho a minha profissão, hoje eu estou tendo recursos aqui financeiros, mas por que tu não me desse um esposo ainda, Senhor? Nós começamos um relacionamento de uma forma errada. A Rosângela afastada do Senhor, eu não conhecendo a Cristo Jesus. E existiram 5 anos de um preço a ser pago. Foram 5 anos aos quais ela orou, intercedeu. E quando ela chegou em um momento de decisão na história das nossas vidas, em que ela procurou o nosso pastor, e ela disse assim: pastor, eu não suporto mais. São 5 anos convivendo com o Geraldo, e eu queria a ajuda de vocês para me separar dele. Não dá mais. Eu acho que não é um projeto de Deus para nós permanecermos juntos, não, Senhor. Eu quero a ajuda de vocês. E aqui eu queria deixar um conselho para todos nós: invista em relacionamentos. Seja conselheiro conjugal a respeito de restauração. Enquanto muitos dizem que não para se separar, esse homem olhou para minha esposa e ele disse assim: Rosângela, nós vamos orar. Eu vou interceder diante de Deus, junto com a minha esposa e com você, durante 30 dias. E nesses 30 dias, ou Deus transforma a vida desse homem, ou Deus leva ele, ou Deus afasta ele da tua vida. Mas nós vamos orar por 30 dias. A Rosângela entrou. Por mais que a esperança terrena, humana, não conseguisse alcançar, ela disse: eu vou orar. E ela começou esse propósito de oração. Faltando 2 dias para terminar esse propósito de oração, irmãos, aconteceu uma briga muito grande. Eu havia me tornado, ao longo da minha vida, um homem que não aceitava a palavra das pessoas, não respeitava os limites de ninguém. Sabe aquele homem arrogante, prepotente, que acha que tem razão em tudo, e ele se torna um especialista de tudo? Ele é especialista nas finanças, ele é especialista no cuidado com os filhos, ele é especialista na palavra de Deus, ele é especialista em tudo.
E ele vai abusando e ele vai minando a esposa emocionalmente e espiritualmente. Era isso que eu havia me tornado ao longo de todos esses anos, um abusador moral, espiritual e emocional da minha esposa. Em que, em vez de me amar e me respeitar em honra e em amor, como a palavra diz, em sujeição voluntária, ela tinha medo de mim. E quando eu falava alguma coisa, ela dizia sim para mim com medo. E a palavra nos diz que o amor lança fora todo o medo. E que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Aqui dentro do coração dela, ela tinha vontade de falar coisas para mim, verdades para mim. Daquilo que ela estava sentindo, vendo e entendendo de Deus. Mas com medo da figura de um abusador moral e espiritual sobre ela, ela verbalizava para fora, sim para mim, para todas as coisas. E assim ela me bajulava, em vez de me honrar. Porque essa é a figura do bajulador. Para você ele diz sim para tudo. Ele concorda com você com tudo. Mas muitas vezes aqui dentro ele diz não para algumas coisas. Ele sabe que aquilo é errado. Mas com medo muitas vezes ele diz sim. E muitas mulheres caminham assim hoje. Em relacionamentos. Abusadas. Machucadas. Feridas. Eu fui abusado, irmãos. Visualmente na idade do meu filho. E aquilo deixou uma marca profunda dentro de mim. Em que eu só vim abrir o meu coração depois de anos. Com pastores e com a minha esposa. Mas durante anos eu carreguei aquela marca e aquela ferida. Disfarçada em um complexo de inferioridade. Disfarçada em uma baixa autoestima. Disfarçada em uma tristeza e uma angústia em que buscava uma falsa felicidade em outros locais e outros lugares. Mas a minha esposa orou por mim. A minha esposa investiu em mim. E ela investiu num propósito ao qual existia dentro do coração de Deus. Porque Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Ele conhece exatamente aquilo que irá acontecer quando nós nos prostrarmos e nos entregarmos completamente a Ele em fidelidade. Assim como esse casal aqui, Isabel e Zacarias, que eram exemplos de obediência, de justiça e de fidelidade. E faltando 2 dias para acabar esse propósito, aconteceu uma briga muito grande. Sabe aquela aula do conflito? Que os conflitos estão presentes no casamento e no relacionamento conjugal. Não tem como fugir deles, eles se apresentam diante de nós todos os dias. Mas se nós não caminharmos na direção de um acordo, nós vamos entrar não mais nos conflitos, mas nas brigas, nas guerras, nas discussões, nas ofensas. Aonde vai vindo agora todos os inimigos do amor, mas sim os amigos da solidão e da tristeza, que é justamente a ira, a vingança, o ódio, a raiva. E é assim que eu e minha esposa vivíamos ao longo desses 5 anos, em conflitos e brigas diárias, em palavras lançadas que feriam, que machucavam, que destruíam, uma comunicação que não existia, onde ela comprou um caderninho, e nesse caderninho ela anotava qual era o dia que nós não tínhamos uma briga, uma discussão. E aí ela anotava lá, nesse dia o Geraldo fez isso, nesse dia o Geraldo me chamou daquilo,
Nesse dia ele me feriu dessa forma. E não chegava nunca ao fim desses dias, desses conflitos, dessas brigas. Mas ela começou a orar, irmãos. E quando os nossos joelhos se dobram, o coração de Deus estremece. Aonde existe um adorador verdadeiro, em espírito e em verdade, existe o mover de Deus. E aí Deus começou a fazer o quê? Dar mansidão para ela, dar domínio próprio, dar autocontrole, dar virtude do fruto do Espírito. E é isso que acontece conosco quando nós vamos administrando isso. E ela começou a não mais dar ouvidos a tudo aquelas brigas, aquelas ofensas. Ela começou a fugir desse ciclo de ódio, de culpa e de dor, que muitas vezes se transforma diante de uma palavra lançada dentro de casa, diante de uma atitude, ou de uma sujeirinha que o irmão falou lá, que muitas vezes está lá escondida. Às vezes essa sujeirinha no compartimento das finanças, ninguém vê, não aparece. Às vezes essa sujeirinha no comportamento da intimidade conjugal, é na fidelidade do casal, é na área sexual, que essa sujeira ela está ali presente. Às vezes essa sujeira são nos relacionamentos familiares, onde não existe mais o respeito por sogra, por sogro, por pai, por mãe. Não existe mais honra dentro da família. Não existe mais perdão. Às vezes a sujeirinha na área da comunicação. Às vezes está tudo bem. O compartimento das finanças está ok. O casal é fiel dizimista, primicia na casa do Senhor, investe em missões. Ele não trai ela, ela é fiel a ele. Ambos são fiéis, são leais uns aos outros nessa aliança, mas a comunicação está quebrada. Olhe para sua esposa agora, para o seu esposo e diga: como é que está a nossa comunicação? A minha precisa melhorar. E a sua? Irmão, se existe uma primícia para cuidar de casais, é ser verdadeiro e ser sincero. Não adianta querer viver uma máscara e uma aparência que você não vive. Porque o reflexo vai desaguar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você vai se ferir, você vai se machucar. Eu olhei para minha esposa semana passada, antes de ministrar a aula, e eu disse assim: Rosângela, onde que nós somos muito iguais e aonde que nós somos muito diferentes? E aí no iguais, foi fácil. No iguais eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim: nós somos leais um ao outro. Nós somos leais a Deus. A nossa comunicação com o Senhor está ok. Está plena. Nós estamos em uma direção correta. Nós estamos procurando nos encher dia após dia da presença dEle. Então a palavra que resume o nosso relacionamento é lealdade. E ela concordou comigo. E aí agora veio as diferenças. Aonde que nós somos diferentes, Rosângela? E aí nós levantamos um ponto aonde nós somos muito diferentes. E a gente chegou a um consenso que era na administração financeira. Eu tenho uma forma de conduzir, ela tem uma forma de conduzir, eu tenho uma forma de pensar, ela tem uma forma de pensar. Eu tenho uma forma de gastar, ela tem outra forma de gastar.
Mas isso é pecado? Não. Mas isso precisa ser submetido a um diálogo, a uma conversa, a um acordo, a uma direção, a um planejamento, porque o planejamento financeiro também precisa ser bíblico, irmãos. As finanças precisam ser administradas à maneira de Deus, porque senão vai dar problema. Vai dar problema. Um gasta muito, outro gasta pouco. Um é mais a mãozinha aberta, o outro é mais a mãozinha fechada. Dizem que as mulheres são mais gastonas, mas tem muito homem gastão por aí também. Tem muito homem que ainda não está vivendo com o seu padrão de contentamento. Tem muito homem ainda que desperdiça. Então tá aí, mais uma situação que desestabiliza os relacionamentos conjugais hoje. Dinheiro. Ontem à noite nós íamos, irmãos, dar uma voltinha lá nos Gideões, que iniciou os Gideões com os amigos. Depois iríamos jantar, ter um tempo de mesa, um tempo de comunhão. E aí um amiguinho do Luca que estava com ele, de uma família que não serve a Deus, nós fomos dar uma volta no final da tarde na praia. Fui dar uma caminhada com a esposa, aquele tempo de qualidade. Ela não gosta de caminhar na praia. Ela não gosta, e eu adoro. E agora? Nós somos diferentes. Mas aí quando eu convidei ela às 5 horas da tarde, ela disse assim: eu vou contigo. O Luca foi junto. Foram jogar futebol, foram brincar. E eu adoro dar uma passeada, uma caminhada junto com ela. Ela não precisa falar nada. Simplesmente eu passeando, vendo o mar, estando ali com a presença dela. Sabe aquele homem que gosta, que quando a mulher está lá, com ele dentro do carro, não precisa falar nada, mas às vezes só bota uma mão assim, no ombro dele. Aquele toque físico ali, para aquele homem que é assim, é revigorante. Enche ele de ânimo, enche ele de virtude, enche ele de força, para ele continuar. E precisa ser assim. A gente precisa conhecer e ter intimidade, porque senão nós vamos nos afastar, nós vamos nos distanciar. E os maiores perigos estão com anos de casamento. A gente sabe disso. Os índices maiores de divórcio começam a existir depois de alguns anos, onde esse cotidiano torna a vida comum, e o casamento não pode ser comum. E é um grande desafio para mim e para você. Nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto que esse investimento ele é difícil, mas é necessário. E só existe um segredo: é uma comunicação plena com o Pai. Se a comunicação não tiver interrompida com o Pai, irmãos, tudo vai dar certo. 30 dias de comunicação com o Pai. O Pai vem e toca em mim. E agora é aquele toque da última chance. E aí Deus vem e me coloca num vale de sombra de morte. Deus coloca uma tristeza dentro do meu coração. Como médico eu pensei, estou com depressão. Eu estava feliz, contente. O que está acontecendo comigo? Se existe mais um papel, irmãos, que a mulher tem, e às vezes ela se esquece, é de guerreira intercessora. E quando você ora por esse homem que está aí ao seu lado, Deus se move. A minha esposa, ela orava e ela dizia assim: Senhor, toca nele. Senhor, toca nele. E Deus tocou.
E aí, irmãos, é o toque do Senhor. E aí eu cheguei para ela, olhei para ela e disse assim: Rosângela, me dá mais uma chance de eu mostrar para você que eu vou mudar. Porque antigamente era aquele abusador que manipulava os sentimentos dela. Pintava 2, 3 dias de bonzinho, agradava. E já abusava novamente. Mas dessa vez eu convidei alguém para realmente entrar dentro desse conflito. E aí eu lancei um desafio para Rosângela. Eu disse assim: Rosângela, me ajuda. Ora comigo durante 60 dias. E eu creio que Deus vai mudar a história da minha vida. Ela, por mais que não enxergasse uma mudança. Vocês imaginem uma mulher chorando em uma cama em um sábado, final de tarde, após uma briga terrível, e só soluçava. Ela olhou para mim e disse assim: eu vou orar contigo. Acabou. A força do casal quando ora junto diante de Deus, por propósitos que são eternos, por alianças que são eternas. Era o sim que Deus estava esperando ao longo de todos esses anos da minha parte, para mexer com as nossas estruturas, a minha e a dela. Sabe aquele efeito poderoso do sim na mulher de Noé? Você já parou para pensar se aquela mulher tivesse dito não? Se aquela mulher tivesse se deixado levar às vezes, ou pensando por um sentimento humano, dizer: tu é louco, não é? Como é que tu vai construir uma embarcação dessa? Como é que tu vai construir um negócio desse que vai flutuar? Tu está ficando louco? Tinha acabado com um grande projeto que Deus estava dando nas mãos de ambos, para construir a longo prazo. Esse é o projeto que Deus nos deu, irmãos. A família é esse projeto que Deus nos deu. É esse campo missionário fartíssimo, muito fértil, que vai impactar, sim, famílias, gerações. E assim eu comecei, irmãos, a orar. Assim eu comecei a abrir meu coração para Deus. Assim eu comecei a permitir com que o Senhor começasse a me moldar. E foi difícil, foi doloroso. Foram 5 anos brincando com Deus. Mas nesses 60 dias, o Senhor começou a arrancar de dentro do meu coração todas aquelas feridas, todas aquelas dores do abuso ao qual eu havia sofrido, todas as mesas aos quais e os banquetes aos quais eu havia entrado, todas as alianças profanas aos quais eu havia feito no mundo espiritual, que me impediam de adorar plenamente a Deus. Eu me recordo de levantar pela manhã cedo, em olhar para Rosângela e dizer assim: Rosângela, está muito difícil para mim. Eu não estou tendo forças para trabalhar. O que está acontecendo comigo? Eu era um homem feliz, e agora eu estou olhando a Deus aqui e eu estou triste. Eu estou com depressão, eu vou ter que tomar remédio agora. Saí comprando Venlafaxina, saí comprando Rivotril. Eu me levantava, a Rosângela olhava para mim e dizia assim: você vai trabalhar. Te coloca de pé aqui, eu vou orar por você. Ela levantava as mãos sobre mim e clamava, intercedia. E eu me levantava, eu ia trabalhar. Eu lembro que eu carregava uma Bíblia debaixo do braço, ia para o posto de saúde ao qual trabalhávamos. Entre uma consulta e outra eu dobrava os meus joelhos, fechava a porta, eu dizia: Deus, por que está tão difícil? Por que eu estou sentindo isso, Senhor? Quando é que isso vai passar? E eram madrugadas às quais eu levantava pela cama, em que a minha esposa olhava para mim e dizia assim: Geraldo, o que tu vais fazer? Eu dizia assim: eu vou orar, eu vou conversar com Deus.
porque é a única coisa que me traz paz. Em uma madrugada destas, o Senhor falou comigo e disse assim: Geraldo, eu vou dar para vocês tudo, todos os sonhos que vocês têm, mas tu permaneças comigo. E Ele me deu uma palavra no livro de Deuteronômio, aquela madrugada. Essa palavra dizia assim: e te lembrarás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto por esses 40 anos, para te guardar, para te moldar, para ver o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos do Senhor ou não. Nesses 60 dias, irmãos, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui batizado no Espírito Santo. Deus tinha uma urgência tão grande na nossa vida, no nosso relacionamento, mas Ele sabia aquilo que Ele estava fazendo. Não se preocupe, não se preocupe, meu amado, o Senhor sabe o que está fazendo. Mulher, ore ao Senhor, lute por esse homem. Esse projeto, ele é verdadeiro, mas nós precisamos nos planejar para isso. Esse casal, ele era um modelo. Zacarias e Isabel, um modelo de obediência, de fidelidade. Eles conheciam a Deus só de falar. Vocês imaginem só, 60, 65 anos de idade, somente de ouvir falar de um Deus. Quando se apresenta esse texto bíblico para nós, irmãos, existia um tempo de um silêncio de Deus, da antiga para a nova aliança. E esse casal aqui, ele foi criado em um lar, aonde um pai e uma mãe deixaram marcas, e marcas da parte de Deus, que não foram apagadas jamais. Porque mesmo em meio a um silêncio, eles tinham promessas, eles tinham sonhos, eles tinham desejos, eles tinham vontades, e talvez o maior eram filhos. E os filhos não chegavam. A bênção para um judeu, como eram, não chegava. Vocês imaginem o quanto que foram zombados, talvez. Porque infertilidade e esterilidade era sinônimo de ausência de bênção de Deus. Em uma situação difícil, com ou sem filhos, com ou sem dinheiro, com governo justo ou governo injusto, eles continuavam adorando a Deus. Essa é a diferença, é a gratidão, é a verdadeira adoração. E é tão interessante que Deus levanta esse homem como um líder espiritual, e ele, sendo fiel e cumprindo o seu papel de sacerdote, vai agora interceder pelo povo, vai agora orar pelo povo, vai agora clamar pelo povo e pedir muitas vezes aquilo que ele queria e desejava, coisas que eles tinham de intimidade com eles. Mas ele vai,
A mulher acompanha ele. A mulher está fora do templo, mas está em oração, está intercedendo, está levantando as suas mãos, juntamente com ele. Ele nem dobra os joelhos dele. O Senhor encaminha um anjo. E esse anjo entrega a ele aquilo que ele mais queria e desejava, que é a profecia que eles teriam um filho. Ele era um homem de Deus. Ela era uma mulher de Deus. Justos, irrepreensíveis. Mas o Senhor também mostra para nós que mesmo justos e irrepreensíveis e obedientes, eles eram frágeis como nós somos. Eles tinham as suas fraquezas como nós temos. Eles tinham as suas incertezas como nós temos. E diante das circunstâncias aonde a vida havia os colocado, naquele momento surgiu uma dúvida no coração de Zacarias. E ele pensou que, sendo velho e avançado agora em idade, não poderia mais herdar essa promessa. É no silêncio, e continua sendo no silêncio, que Deus continua operando. Sejam de 5 anos, sejam de 10 anos, sejam de 15 anos, sejam de 20 anos, mas Ele continua sendo Deus. Aqueles que são fiéis, aqueles que são tementes, aqueles que são obedientes, ele recebe a justa punição por uma ação de incredulidade. E Deus o silencia e o deixa mudo por um certo tempo para entender algumas coisas. Às vezes Deus silencia você em algumas áreas. Às vezes Deus silencia você em alguns projetos. Às vezes Deus silencia você em alguns sonhos, em alguns desejos, porque Ele sabe como trabalhar comigo e com você. Aonde Deus me silencia é na saúde. Porque Ele sabe aonde nós somos provados. Ele sabe o nosso limite. Nesses últimos 40 dias eu fiquei um pouquinho doente, trabalhando bastante, correria do dia a dia, preocupações, demandas, faça isso, esteja lá, cumpra isso. Parece que todos querem algo de nós. Filhos, família, igreja, sociedade, pessoas. E às vezes a gente está nessa correria da vida, irmãos. E o problema não está na capacidade que eu e você temos de administrar isso, as nossas agendas, os nossos compromissos. Não. O problema está na prioridade. O problema está na nossa escala de valores. E Deus jamais vai colocar outras prioridades além dele. E Deus me parou nesses 40 dias. Deus me parou no trabalho. Deus parou na saúde. E aí Ele sabe aonde mexe com a gente. E aí me parando, Ele me fez ficar dentro de um quarto, à tarde, não trabalhando. E aí no silêncio, Ele quer falar conosco. Ele quer nos ensinar como Pai. E eu chorava antes de ministrar em um domingo, em uma escola bíblica dominical. E aí eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a falar em mistérios com Deus. E o Senhor falou assim para mim: Geraldo, só me adora. Só me adora.
E aí Deus me fez entender que a gente precisa investir mais em relacionamentos, mais em pessoas, mais em vidas, mais em famílias, mais e mais, e cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou. Nós não paramos de pregar, nós não paramos de ser fiéis, nós não paramos de cumprir os nossos compromissos diante do Senhor. Eu não deixei de ser leal à minha esposa, não. Mas sabe aquele local aonde Deus sabe que nós precisamos estar? Aonde você sabe que você precisa estar? Qual é a sua escala de valor? A do mundo é sucesso, é dinheiro, é fama, é popularidade. O melhor médico é aquele que tem mais seguidores. O melhor médico é aquele que tem mais curtidas. E aí os pacientes chegam diante de nós lá no consultório, às vezes de várias cidades aqui do estado e fora do estado. E aí eu pergunto, como é que tu chegou até aqui? E aí muitos olham para mim e dizem assim, olha, eu comecei a te seguir nas redes sociais. Eu comecei a observar que você vai em congressos. Eu comecei a ver, os seus conteúdos nas redes sociais. Eu comecei a ver que você é uma pessoa de família, porque você posta fotos da sua esposa, dos seus filhos. Eu vi as suas pregações na internet. Eu vi que você vai à igreja. As pessoas estão nos observando. Aqueles que não conhecem a Cristo estão nos observando. Aqueles que estão dentro da igreja também. E se nós não formos sal e luz, irmãos, ninguém vai falar nada, mas na hora que nós errarmos, eles vão apontar o dedo e vão dizer assim, você não é crente? Que eu saiba, crente não faz isso. Mas o triste é que casais cristãos hoje estão pertencendo a essas rodas de conversas levianas, a essas mesas de prostituição, aonde não existe mais a comunicação, onde não existe mais o diálogo. E só existe um caminho, é renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É o relacionamento com Ele que vai fazer com que esse vazio existencial ele vá embora. E os nossos olhos estejam totalmente voltados para os projetos aos quais Ele estabeleceu. Quando Adão conheceu Eva, Adão via o que em Eva? O que você vê nesse príncipe encantado aí? O que você vê nessa princesa aí que está ao seu lado? Será que Adão não deixava de dar proteção para ela, tranquilizadora? Será que Adão não orava por ela? Será que Adão não intercedia por ela? Será que Adão não era o principal responsável por trazer esse conforto a ela? Será que Eva não era a principal intercessora dele? Não era uma mulher guerreira, administradora que estava ali ao lado dele? No original era assim. O pecado veio, manchou, mas não destruiu o projeto de Deus. Esse projeto continua e continua dentro da sua casa. E nós vamos orar nesse momento. Você vai se colocar de pé. Eu queria pedir permissão para o pastor para orar. Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você em alguma área hoje aqui. Eu tinha preparado um outro caminho para seguir, mas o Senhor conduziu a esse momento. E a palavra é reconstrução. Eu queria que você abraçasse a sua esposa nesse momento. E você vai orar por ela, você vai ministrar por ela. Eu vou interceder aqui nessa oração. E se existe algo que quebrou a aliança de vocês, alguma palavra, alguma atitude, alguma ação, o Senhor vai renovar nesse momento, em nome de Jesus. Abrace ela.
Interceda por ela agora, você mulher, você homem. Lance algumas palavras diante dela e diante dele. Reafirme algumas coisas diante do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. E reconhecemos, Senhor, o quão somos frágeis diante de Ti, Senhor. Quantas vezes falhamos e ferimos a pessoa que mais amamos, Senhor, além de Ti. Mas nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo nos traz a consciência que a aliança pode ter sido quebrada, Senhor. E que a nossa comunicação e as nossas orações contigo, Senhor, possam estar interrompidas. E nesse momento, Senhor, nós retiramos toda a palavra lançada, toda atitude, toda ofensa, tudo que possa ter ferido, Senhor, o coração do nosso cônjuge. E tudo que possa estar interrompendo, Senhor, a nossa comunhão, a nossa intimidade. O fluir, Senhor, do Teu amor sobre a nossa casa. E nós semeamos novamente, Senhor, o amor, a fidelidade, a lealdade, o respeito. Entendendo, Senhor, que somos uma só carne. E queremos caminhar contigo, Senhor. E veremos o cumprimento de toda a promessa, Senhor. Direcionada sobre a Tua vida, sobre as nossas vidas. É o que eu abençoo, Senhor, a vida dos casais e das famílias nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Antes de passar para o nosso pastor para encerrar, eu queria utilizar as palavras do nosso pregador. E eu queria, num gesto de ousadia, eu gostaria que você fechasse teu olho. E você, se você quiser, você pode repetir o que eu vou falar agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você pode repetir isso, por favor, repita o que eu estou falando. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu tiro das tuas mãos, Satanás, toda a palavra que eu lancei sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre os meus familiares, sobre a igreja, sobre o meu trabalho. Pego-as de volta. Você não tem a partir deste momento nenhuma autoridade sobre ela, nenhuma legalidade para usar esta palavra para qualquer fim. A brecha está fechada em nome de Jesus Cristo. Sabe, a gente podia ficar aqui, sei lá quanto tempo ainda, nossas horas se passam, nosso tempo se passa, eu sou muito prático ao horário. Mas antes de passar para o pastor, eu gostaria de convidar um casal, casais ou pessoas que estão aqui, que chegaram aqui dizendo, olha, nós vamos lá, mas é só mais um culto. Nós vamos lá, mas vai ser mais um culto. Mas em virtude do testemunho do pastor, em virtude da palavra, você diz, não, realmente, eu saí de casa dizendo que era só mais um culto. Mas eu entendi que Deus tem um projeto na nossa vida, Deus tem algo a mais do que a gente tem sempre sonhado ou pensado. Eu gostaria de convidar você, que, num gesto de ousadia, vem à frente rapidinho, nós queremos orar por você. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. A responsabilidade é tua. Você como marido talvez tenha perdido, você pensa que tem perdido a autoridade que Deus deu sobre a tua vida, nós queremos orar por você. Sabe, a grande dificuldade é que às vezes nós como homens, como mulheres, nós somos receosos de dar o primeiro passo. E Deus só se manifesta quando eu e você demos o primeiro passo. Enquanto a gente fica esperando pelos outros vir à frente, as coisas não acontecem na nossa vida. E eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo de Deus ministrou meu coração que convidasse os casais, convidasse as pessoas. Talvez tenha tido dificuldades, talvez as coisas não estão muito boas. Talvez você tenha dito, poxa, é sempre a mesma coisa, a coisa não flui, a coisa não anda. Mas você precisa dar o primeiro passo.
E é você dizendo: Senhor, começa a trabalhar no vaso novamente. Senhor, tem liberdade, Senhor. Vai tirando de nós o que não te agrada. Talvez tenha pessoas afastadas da presença do Senhor. E eu quero também convidar você, que talvez nesse momento você não tenha sentido a presença do Senhor. Eu quero dizer que é uma igreja que Jesus Cristo vai voltar e não vai demorar. Não é muitos anos não. Talvez menos do que uma mão cheia de dedos para que Jesus Cristo venha buscar a igreja dele. E se você não sente a presença do Senhor, eu quero orar por você também. Talvez você vai dizer: poxa, eu estou afastado, eu não estou aqui para condenar ninguém, não sou juiz de ninguém, o que eu sei, o que eu posso é ser um intercessor. Então você está afastado da presença do Senhor, você diz: poxa, eu não estou sentindo a presença, porque você precisa sentir a presença do Senhor, você precisa sentir que se Ele vier buscar agora, se Ele vier agora te buscar, você está pronto para ir? Essa é a pergunta, você está pronto para ir? Se você não sente esse gozo do Espírito Santo no teu coração, eu quero orar por você. Mas é uma decisão pessoal, é coisa pessoal, a salvação é individual, não é forçada, é você que precisa decidir. Eu não vou repetir. É o Espírito Santo que tem essa responsabilidade de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. A minha parte é só convidar você. E que Deus possa dar outra oportunidade ainda. Mas eu vou dizer uma coisa: a porta está se fechando. Tem casais aqui que essa semana estavam pensando em se separar. Eu posso orar por você. Eu posso orar por vocês. Mas precisa um gesto de ousadia. Precisa dizer: Senhor, nós, pela nossa própria capacidade, nós não conseguimos mais nada, porque nós somos falhos. Mas se a Tua presença for manifestada na nossa vida, as coisas vão acontecer. Mas você é preciso tomar uma decisão. E a porta está se fechando. A porta está se fechando. Célia, vem cá. Numa oportunidade, o pastor Iris e a Célia estarão testemunhando aqui do que Deus fez na vida deles. Ela vai orar. Ela vai orar pelos casais, a gente vai impor as mãos, ela vai orar pelos casais. Mas eu queria dar só uma palhinha. Quantos anos seu marido orou por você? 30 anos. Talvez você ora uma vez só, 2 vezes pela tua esposa, 1 ano, e você diz: olha, larga a mão. Mas uma coisa eu vou dizer para você, uma coisa que a gente tem ouvido há muitos anos, amor, para que a gente se separar? Se for para pegar outro diabo, pegue um que você já conhece. Não troca o errado por outro errado. Nós somos do tempo em que a gente não joga fora o brinquedo porque quebrou. A gente conserta o brinquedo quebrado. Então, não espera ou não jogue fora aquilo que você tem na mão. Conserte o seu brinquedo. Nós, entre parênteses ou entre aspas, agora nós estamos falando do nosso casamento. Tudo pode ser feito para ser consertado. Nós podemos consertar com o curso, com uma palavra, com um bom relacionamento. Como o pastor disse, invista no seu relacionamento. Se tem casal ali que não veio para cá porque não teve coragem ou não se sente confiante em vir contar que essa semana pensou em se separar, nós vamos orar e vamos pedir: meu marido, venha comigo, por favor. Isso. Eu gostaria que os casais se abraçassem agora. E vamos investir no nosso casamento
que a gente não joga fora eles. Meu marido orou por mim durante 30 anos. Durante 30 anos eu nunca tive tempo para Jesus. Mas um dia eu estive na agenda dele, porque eu nunca colocava ele na minha agenda. Eu era importante demais para tê-lo na minha agenda. Mas um dia eu estive na agenda dele. E nesse dia foi a melhor decisão que eu tive. Quando eu estava na beira da morte. Quando eu pedi para o meu marido orar por mim. Ore por mim porque essa noite eu vou. E eu só disse para ele: Senhor, me dá mais uma chance. Se o Senhor me der uma chance, eu vou fazer tudo diferente. E eu estou aqui ainda para contar para vocês. Quando o médico disse que aquela era a última noite, no dia seguinte ele chegou para assinar o atestado que eu havia morrido. E me encontrou sentada na cama, totalmente renovada. Porque naquela hora que ele orou por mim, ele me curou também. Então, se ele pôde me curar, ele pode curar o coração de vocês e curar tudo aquilo que está quebrado no casamento de vocês. Ele é o dono das ferramentas que consertam. Pai, em nome de Jesus, nós elevamos as nossas vozes, Senhor, em prol dessas vidas que aqui estão se apresentando a Ti, dizendo: Senhor, eu quero uma oportunidade. Pai, eu quero uma nova chance. Eu quero reconstruir, Senhor, aquilo que o adversário da minha alma pretende destruir. Coloca em mim, Senhor, a singeleza do Teu Espírito Santo, para que as minhas palavras sejam doces e suaves para os ouvidos, Senhor, que precisam ouvir. Eu quero uma família nova. Eu quero uma esposa nova. Nós queremos, Senhor, uma casa nova. Nós queremos tudo restaurado, aquilo, Senhor, que pelas próprias mãos e com as nossas palavras e atitudes nós quebramos. Tudo, Senhor, que Tu nos desse era perfeito, mas nós não sabemos cuidar, nós não sabemos tomar conta. E muita coisa, Senhor, caiu por terra, muito foi perdido. Mas hoje é o dia da reconstrução, é o dia da restauração, é o dia do grande conserto, de um refazer, de uma transformação, como aqui já foi testificado. Pai, eu não consigo fazer isso pelas minhas mãos, nós não conseguimos fazer com as nossas mãos. Por isso levantamos as vozes, Senhor, em clamor, pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, tem misericórdia do meu lar. Tem misericórdia dos meus filhos, da minha esposa, de cada cônjuge. E faz hoje, Senhor, em nome de Jesus, faz hoje, Senhor, tudo novo, tudo consertado, tudo em seu lugar. Eu lhe peço em nome de Jesus. Eu desmancho, eu retiro, Senhor, aquelas palavras rudes, aquelas palavras pesadas, aqueles desejos escondidos dentro do meu coração, relacionados ao meu lar, Senhor, para que ele seja um lar novo. Eu quero uma casa nova, em nome de Jesus. Aleluia.